Boa tarde. Esta é a apresentação do seminário da disciplina de Língua Brasileira de Sinais. Somos um grupo composto pelos seguintes integrantes: Angélica, Aparecida, Eucilene, Geise, Jucineia, Sônia. Somos alunas do curso de Pedagogia, 8º período, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. O nosso professor é o professor Charles e o polo em que estudamos é o Polo Araçuaí. A construção deste relatório tem como base a disciplina Língua Brasileira de Sinais, tendo como importante reflexão entendimentos acerca do povo surdo. Para isso, utilizaram-se os seguintes materiais: a apostila intitulada Identidade, Cultura e Língua de Sinais, O Mundo do Surdo, o caderno didático da disciplina e a análise do filme The Humber. Nos últimos tempos, a forma como a surdez é vista vem sendo modificada, pois os mesmos passaram a ser vistos como sujeitos linguística e culturalmente específicos. Tudo isso se deu por, principalmente, reivindicações da própria comunidade e pela constatação científica de que as línguas de sinais são sistemas linguísticos completos e multiarticulados. Hoje, percebe-se uma comunidade mais integrada, que não vive mais enclausurada e recatada, longe dos olhos e da consciência da sociedade. Pelo contrário, hoje os vemos nas escolas, nas pequenas e grandes empresas, na política, na arte e muito mais. Um primeiro ponto importante a ser destacado é que a análise aqui realizada se dá pelo sujeito surdo, como um ser social, de forma independente de suas dificuldades e ou limitações. A cultura pensada de forma isolada, por vezes, é vista como unitária, mas não podemos limitar nossos pensamentos nesse sentido, pois a cultura não é estática. Assim pensando, ao aceitarmos o multiculturalismo, verifica-se a existência da cultura surda, que nada mais é o jeito do surdo compreender o mundo e modificá-lo, a fim de ajustá-lo às suas percepções. Para melhor entendimento, identificam-se como cultura surda os hábitos, costumes, vivências de uma pessoa com surdez. O povo surdo são pessoas que nasceram com surdez ou adquiriram logo nos primeiros anos de vida. E comunidade surda é um grupo local formado por surdos e ouvintes que compartilham suas vidas com os surdos. A existência de uma cultura surda ajuda a construir a identidade das pessoas com surdez, ou seja, um surdo estará mais ou menos próximo da cultura surda, a depender da identidade que assume dentro da sociedade. Mais especificamente, a identidade surda se constrói dentro de uma cultura visual. Existem diferentes identidades surdas com diferentes facetas. Lourenço, Meirelles e Mendonça a seguir. Identidades surdas são grupos onde entram surdos que fazem uso com a experiência visual propriamente dita. Identidade surda híbrida são surdos que nasceram ouvintes e com o tempo adquiriram a surdez. Identidades surdas de transição são surdos que foram mantidos sob o cativeiro da supremacia ouvinte e que migram. Incompleta nega a representação surda, surdos cuja identidade foi escondida, incapacitados de chegar ao saber ou de decidirem por si mesmos. E identidade surda flutuante, que é o sujeito que é o surdo, mas que quer ser ouvinte devido às imposições que a sociedade coloca através das relações de poder. Ainda segundo os mesmos autores, podemos considerar importante o entendimento sobre os artefatos de cultura surda, que são simplesmente materiais, que não são simplesmente materiais, mas sim representações de atitudes, tradições, valores, entre outros, do povo surdo. A primeira dela é as experiências visuais, que percebem o mundo através de seus olhos. O segundo é o linguístico, que é a língua de sinais, sinais emergentes e sinais caseiros. O terceiro artefato é o familiar, que são os conflitos, carências, registros, expressões literárias, piadas, desenhos, imagens, entre outros. Quinta, vida social e esportiva, que é o casamento, lazer, atividades, festas, bailes, eventos públicos. Artes visuais, criações artísticas como desenho, pinturas, esculturas, poema, teatro, contação de histórias. Sétimo, político, lutas e manifestações pelo direito do povo surdo, movimentos, protestos, passeatas, entre outros. E oitavo, materiais, que são materiais que possibilitam a acessibilidade dos surdos, como o telefone para surdo, por exemplo.
Relacionando o que foi visto até aqui com o filme assistido, podemos encontrar vários pontos comuns que validam o que a literatura nos traz de informações com a realidade vivida. Afinal, o filme The Hammer é baseado em fatos reais. Matt Himmel, estrela do filme e da história real, é um garoto que foi diagnosticado surdo em seus primeiros anos de vida e viveu por muito tempo as negações familiares, mais especialmente do seu avô, sobre sua situação. A sua condição e começa a ter problemas de convívio social, algo que ele leva para a vida adolescente e adulta, problemas nas relações afetivas amorosas, por exemplo, no seu caso com seu primeiro amor. Vale destacar o tabu encontrado em relação ao aprendizado da língua de sinais, visto como não necessário por sua família, pois ele aprendeu a balbuciar palavras com muito treino e insistência do avô. Ainda garoto, vive uma situação constrangedora para se tornar aluno de luta livre, mas enfim consegue e é nisso que sua vida se baseia a partir dali. Na faculdade, muitos problemas encontrados, principalmente por ser um ambiente onde ele não tinha contato com outras pessoas da comunidade surda, o que dificultou a sua continuidade nesta faculdade, levando-a a outra, que era adaptada à sua situação, encontrando lá pessoas nas mesmas condições, criando assim um vínculo com pessoas da sua também comunidade. Neste novo ambiente, ele foi instigado a aprender a língua de sinais e a lutar pela classe, totalmente influenciado pelo seu novo amor, Christy. Amizades foram criadas, como por exemplo com o Jay, também surdo, que o ajudou muito em seu processo de adaptação. A luta livre dos lutadores surdos dos Estados Unidos. Podemos identificar no filme, no que tange os tipos de identidades surdas, que o Will perpassa por algumas delas em diferentes fases da sua vida. Ele perpassou por identidade surda artefatos de cultura surda, podemos identificar algumas durante o filme. Experiências visuais, que é a percepção visual muito forte, linguístico, que ele aprende a língua de sinais e sinais caseiros, o artefato familiar, onde há conflitos, frustrações, trocas de saberes, oportunidades de relação, entre outros. Vida social, que se diz respeito à vida afetiva, festas, eventos. Ele também participa um pouco de fatos políticos, que também é um artefato, lutas, manifestações pelos direitos surdos, movimentos, entre outros. Que a gente pode observar, entre outros. Concluindo, portanto, percebe-se que o tema proposto foi de grande relevância de muitos aprendizados. Uma lição que fica é que o surdo deve sim se tornar um ser expressivo, que busca e luta por seus direitos e sonhos, assumindo assim sua identidade, livrando-os da prisão imposta pela sociedade e esvaziando o sentido de exclusão ainda existente no mundo. Se relacionar com os semelhantes se fazem fortes e capazes, lhes trazendo segurança. Somos seres únicos, multiculturais e devemos nos ater a isso, livres de diferenças que nem deveriam existir, tornando assim o mundo um lugar melhor para se viver e compartilhar. Temos aqui algumas imagens do filme. Essas são as nossas referências. Muito obrigada!